Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que muita gente já ouviu falar, mas que nem sempre fica claro o que significa: cateterismo, angioplastia e a colocação de stents. São nomes que às vezes até assustam um pouco, né? Mas a ideia aqui é justamente desmistificar esses procedimentos. Vamos descobrir juntos como eles funcionam e por que são tão cruciais para a saúde do nosso coração. Para a gente entender a importância de tudo isso, a gente precisa começar com a pergunta base, a raiz do problema. Afinal, o que acontece lá dentro quando uma artéria do coração entope e o sangue simplesmente não consegue mais passar? Bom, para a gente responder essa pergunta e entender o quadro completo, a nossa conversa de hoje vai seguir 6 etapas. Primeiro a gente vai entender o problema, depois como os médicos fazem o diagnóstico, aí a gente parte para as soluções e, claro, vamos falar sobre como fica a vida depois e quais são os riscos envolvidos. Vamos lá! Então, tudo começa aqui, com o problema central, aquilo que afeta o motor do nosso corpo, o coração. A condição que está por trás disso tudo tem um nome: doença isquêmica cardíaca. De forma bem simples, é quando as artérias que levam sangue para o coração, as coronárias, ficam entupidas. Quando o músculo do coração, o miocárdio, fica sem sangue, ele entra em sofrimento. É o que a gente chama de isquemia. E se essa falta de sangue dura muito tempo, o tecido começa a morrer, e aí acontece o temido infarto. Certo. Então como é que a equipe médica descobre onde está o entupimento? Com precisão cirúrgica? É aí que entra a fase do diagnóstico. A principal ferramenta para isso é o cateterismo cardíaco, que também é conhecido como coronariografia. Hoje em dia, ele é o que chamam de padrão ouro, ou seja, o melhor método para diagnosticar, porque ele permite ver literalmente o mapa das artérias e achar exatamente onde está a obstrução. E o procedimento funciona em 3 etapas bem definidas. Primeiro, a punção. É feito um pequeno acesso numa artéria, geralmente no braço ou na virilha. Depois vem a navegação. Um tubo bem fininho, o catéter, é inserido e guiado com muito cuidado pelas artérias, numa viagem até o coração. E por último, a parte mais visual. Um tipo de contraste é injetado e ele serve como uma tinta que pinta as artérias por dentro, fazendo com que elas apareçam claramente no raio-x. Se o contraste para em algum ponto, bingo, é ali que está o bloqueio. Ok, problema identificado. Agora é hora da ação. A solução para desentupir essa artéria se chama angioplastia. Normalmente, a angioplastia é feita logo na sequência do diagnóstico. Um balãozinho especial que fica na ponta do catéter é levado até o ponto exato do entupimento. E aqui vem a parte mais impressionante. Esse balão é inflado com uma pressão altíssima, de até 20 atmosferas. Só para ter uma ideia, isso é mais que o dobro da pressão de um pneu de caminhão. Essa força toda faz com que o balão literalmente esmague a placa de gordura contra a parede da artéria, abrindo caminho para o sangue voltar a passar. E o resultado é esse que a gente vê. Na imagem da esquerda, o contraste para, mostrando claramente a obstrução. Na direita, depois que o balão fez o trabalho dele, o caminho está livre. O contraste passa sem nenhuma barreira e a circulação do músculo cardíaco volta ao normal. O alívio dos sintomas é praticamente imediato. Mas só esmagar a placa resolve só uma parte do problema. A artéria precisa de um reforço para garantir que ela vai continuar aberta a longo prazo. De cara, a angioplastia com balão é um sucesso. A taxa de sucesso para restaurar o fluxo de sangue e acabar com os sintomas passa de 90%. É um resultado fantástico. O problema é que, com o tempo, surgiu uma questão. Perceberam que, em mais ou menos 30% dos casos, a artéria tinha uma tendência a fechar de novo em menos de 6 meses. Essa dificuldade foi o que impulsionou a próxima grande inovação nesse tratamento. E essa solução é o stent. Pense nele como uma pequena mola de metal, uma prótese que funciona como se fosse um andaime, sabe? Ele é colocado ali para manter a artéria aberta de forma permanente. O stent diminui drasticamente a chance de um novo bloqueio. Por isso que hoje em dia é muito, mas muito raro mesmo fazer uma angioplastia sem colocar um stent junto. Então, com a artéria aberta e reforçada pelo stent, como fica a vida da pessoa? Vamos ver agora a parte da recuperação e os cuidados que são necessários. A recuperação costuma ser bem tranquila. Geralmente, a pessoa passa só uma noite no hospital em observação. Precisa ficar de repouso por algumas horas para evitar hematomas onde foi feita a punção. Um ponto super importante: o uso de remédios para evitar a formação de coágulos, como aspirina, passa a ser para a vida toda. E uma ótima notícia é que a maioria dos stents mais modernos são seguros e compatíveis com exames de ressonância magnética.
Mas olha, talvez essa seja a mensagem mais importante de todas. O stent não é uma cura mágica, ele é uma segunda chance. Para que ele funcione direitinho a longo prazo, é fundamental controlar os mesmos fatores que levaram ao problema lá no começo. Ou seja, controlar diabetes, pressão alta, colesterol, peso e, claro, parar de fumar. Tudo isso é essencial para evitar que um novo coágulo se forme dentro do stent. E para fechar, a gente precisa falar de um assunto muito sério e que faz parte de qualquer procedimento médico: os riscos. É preciso ter total transparência aqui. Apesar de ser um procedimento muito seguro e rotineiro hoje em dia, ele não é 100% livre de riscos. As complicações são raras, mas elas podem acontecer. As possíveis complicações vão desde coisas mais simples, como uma reação alérgica ao contraste ou um hematoma, até eventos mais graves e bem mais raros, como um AVC ou até mesmo um infarto durante o procedimento. Mas tem uma complicação em especial que vale a pena a gente detalhar um pouco mais. Essa complicação está ligada àquele contraste que a gente falou, que serve para pintar as artérias. O que acontece é que essa substância pode ser um pouco tóxica para os rins, principalmente em pessoas que já têm algum problema renal. O risco é maior para quem já tem alguma doença nos rins, para diabéticos com rim comprometido ou quem tem outras condições como mieloma múltiplo e insuficiência cardíaca. Nesses casos, os rins, que já estão mais frágeis, podem ter dificuldade para filtrar o contraste e isso pode levar a uma insuficiência renal aguda. Em situações mais graves, pode ser preciso até fazer hemodiálise por um tempo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A tecnologia médica que a gente tem hoje é simplesmente incrível. Mas, como vimos, ela não é uma cura definitiva. Ela é uma nova chance. E isso reforça demais a ideia de que cuidar da saúde do coração não é sobre um conserto pontual, mas sim um compromisso que a gente assume para o resto da vida.